Olá, meu amigo! Espero que sua noite esteja tranquila. Onde quer que você esteja agora, é madrugada em meu canto do mundo, um manto de silêncio denso e profundo que parece absorver até o eco dos pensamentos, permitindo apenas a respiração lenta e compassada de uma existência que se entrega ao repouso. Talvez você esteja em um lugar distante, com a luz do sol já espreitando no horizonte, ou talvez a chuva cante baixinho em sua janela, uma sinfonia aquática que embala o momento. Não importa. Neste instante, a distância se desfaz e somos apenas nós, partilhando esta fração de tempo, esta singularidade cósmica que nos une em uma pausa reflexiva, enquanto o universo tece seus mistérios ao nosso redor. Sinto sua presença, sua quietude, a respiração suave que acompanha estas palavras. E enquanto você se acomoda, deixando que o mundo exterior se esvaia por um momento, permito-me perguntar algo que pode parecer um sussurro de loucura, uma afronta à lógica que nos sustenta. Você tem certeza, meu amigo, de que o tempo que você sente deslizar, esse fluxo ininterrupto de segundos, minutos, horas, é de fato uma linha? Uma estrada retilínea que se estende do passado irrevocável ao futuro incerto, em uma progressão tão inevitável quanto a desintegração de um núcleo atômico? Ou será que essa percepção confortável, essa narrativa linear que nossa mente projeta, é apenas uma ilusão conveniente, uma bússola interna que nos impede de nos perder em um labirinto muito mais vasto e vertiginoso? A intuição humana, forjada em milhões de anos de evolução sobre um planeta que gira em torno de uma estrela e experimenta a sucessão diária e sazonal, grita que o tempo é uma seta, um caminho sem retorno, um rio que jamais flui para trás, arrastando-nos com sua corrente poderosa em direção a um destino final e inexorável. Nós vivemos nossas vidas cronometrando cada batida do coração, cada ciclo celular, cada órbita lunar, cada milênio galáctico, como se todos estivessem alinhados em uma única e grande avenida cósmica. Mas a ciência, com sua fria e desapaixonada lâmina, vem cortando essas certezas há mais de um século, revelando que o tecido do tempo é muito mais elástico, muito mais maleável do que nossos ancestrais sequer ousaram imaginar. Pense comigo na vastidão do vazio que nos cerca, na dança invisível das partículas subatômicas que compõem cada filamento de seu cabelo, cada alvéolo em seus pulmões, cada célula que o define. Nesse nível microcósmico, a própria noção de tempo como um progresso sequencial se desfaz em uma névoa quântica, onde estados coexistem em uma superposição paradoxal, onde a causa e o efeito podem, em certos cenários, parecer inverter seus papéis em um balé abstrato de possibilidades. O átomo de carbono em seu DNA, por exemplo, não envelhece no sentido humano, ele apenas existe com sua vibração quântica, sua ressonância eletrônica, aguardando que o calor e a pressão do mundo macro o organizem em estruturas complexas, para então eventualmente retornar à sua forma elementar, em uma dança de recombinação que se estende por éons, indiferente à sua percepção de um passado ou futuro, e então, escalando para o macro, para as escalas inimagináveis das estrelas e das galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz, somos confrontados com a relatividade, a teoria que desnudou a ilusão de um tempo universal e absoluto. O grande Einstein nos mostrou que o tempo não é uma entidade separada, mas sim uma dimensão intrínseca do espaço-tempo, um tecido cósmico que pode ser distorcido, curvado e esticado pela presença de massa e energia. O tempo não é o mesmo para todos, não flui na mesma cadência para um astronauta em alta velocidade, ou para alguém preso à gravidade maciça de um buraco negro. Para o astronauta, os ponteiros do relógio correm mais lentamente. Para quem está perto da singularidade, o tempo quase para, esticado em uma eternidade vertiginosa, enquanto o universo exterior envelhece em um piscar de olhos. Isso não é ficção, meu amigo, é a realidade crua, fria e elegantemente implacável do cosmos. Essa constatação, esse choque com a rigidez de nossa intuição pode ser desorientador. Nossas mentes, tão acostumadas a encaixar o mundo em caixas de antes e depois, se debatem com a ideia de que o tempo é relativo, que pode ser tanto um rio quanto um moinho, que se dobra e se desdobra em maneiras que desafiam nossa compreensão mais fundamental. O passado, que sentimos como um arquivo imutável e intocável, e o futuro, que projetamos como um caminho a ser trilhado, podem ser
de uma perspectiva cósmica, meras convenções, pontos de referência em uma paisagem muito mais complexa. Se você gosta dessas conversas na madrugada, desses mergulhos profundos na tessitura da realidade que nos rodeia e nos constitui, e se este sussurro tem encontrado eco em sua própria quietude, talvez um pequeno gesto de reconhecimento, um gostei, possa ajudar este pensamento a encontrar outros que buscam essa mesma introspecção em meio à vastidão. Continuemos então a navegar por essas águas incertas, onde a própria solidez de nossa experiência temporal começa a rachar. O que isso significa para a nossa existência, para as nossas escolhas, para a nossa memória? Se o tempo não é um fluxo linear, então talvez o passado não esteja atrás de nós, inacessível, mas sim coexistindo de alguma forma, como camadas sobrepostas em uma geologia de agoras que se manifestam de maneiras diferentes dependendo do ponto de observação. E o futuro, essa névoa de possibilidades que tanto nos angustia e nos inspira, talvez não seja tanto um caminho a ser construído do zero, mas sim uma série de trilhas já existentes, um labirinto já traçado em suas infinitas ramificações, esperando que a nossa consciência, com sua inerente capacidade de escolha e observação, lhe dê forma e substância. Não se trata de negar a sucessão dos eventos que moldam nossa vida diária. Seu café da manhã de hoje, meu amigo, veio antes do seu almoço, e seu almoço antes do seu jantar. Essa é a termodinâmica em ação, a flecha do tempo que se manifesta na escala macroscópica como a entropia, a tendência universal ao caos e à desordem, a razão pela qual os ovos mexidos não voltam a ser ovos inteiros e o tempo parece fluir irresistivelmente para frente. Mas essa flecha, por mais dominante que seja em nosso plano de existência, pode ser apenas uma projeção, uma manifestação localizada de uma realidade temporal muito mais abrangente e multifacetada. A própria estrutura do espaço-tempo pode ser um mosaico de agoras que se interligam de maneiras não intuitivas, um emaranhado de fios onde cada ponto no tempo não é um ponto em uma linha, mas um nó em uma rede. A beleza e talvez a angústia reside na insignificância de nossa percepção diante de tamanha grandiosidade. Nós, seres efêmeros formados de poeira estelar, com nossas vidas que se estendem por um punhado de décadas em um universo que se mede em bilhões de anos, somos compelidos a dar sentido a essa vastidão. Criamos a narrativa do tempo linear para nos ancorar, para construir histórias, para planejar futuros e lamentar passados, mas essa narrativa, embora reconfortante, pode ser um véu que obscurece uma verdade mais profunda, mais estranha e talvez mais livre. O tempo como um labirinto implica que cada decisão, cada bifurcação em sua vida não é apenas um abandono do caminho não escolhido, mas talvez a escolha de uma trilha específica dentro de uma matriz de possibilidades já existentes. Um desdobrar de realidades potenciais que se cristalizam na experiência. Isso nos leva a contemplar a natureza da própria memória. Se o passado não se foi, mas ainda é, em alguma dimensão oculta, então a memória não seria apenas uma reconstrução falha de eventos que se perderam na bruma, mas talvez uma conexão vibracional, um eco ressonante com esses outros agora, que se mantêm em um plano de existência diferente, e a precognição, os lampejos de déjà vu, as sensações de que já vivemos este momento antes, seriam eles falhas na matriz, breves vislumbres de que o labirinto temporal é mais complexo do que imaginamos, que os caminhos se cruzam e se sobrepõem de maneiras que nossa consciência linear ainda não consegue decifrar completamente. É uma ideia que pode balançar os alicerces de nossa sanidade, não é mesmo? Mas há uma beleza sombria, um tipo de liberdade assustadora em aceitar que nossa percepção do tempo é apenas uma lente limitada, que a realidade é muito mais rica, muito mais abstrata e infinitamente mais sublime do que nossos sentidos podem captar, ou nossa mente pode prontamente conceber. Sentir-se pequeno diante de tal ideia não é uma fraqueza, mas um reconhecimento da grandiosidade do universo, uma humildade necessária para nos abrir a possibilidades que desafiam o senso comum. E neste silêncio da madrugada, ou no crepúsculo de seu dia, essa reflexão pode se tornar um portal, um convite para adentrar um pouco mais nesse labirinto que é o próprio tecido da existência. É uma ideia que pode balançar os alicerces de nossa sanidade, não é mesmo?
mesmo, mas há uma beleza sombria, um tipo de liberdade assustadora em aceitar que nossa percepção do tempo é apenas uma lente limitada, que a realidade é muito mais rica, muito mais abstrata e infinitamente mais sublime do que nossos sentidos podem captar, ou nossa mente pode prontamente conceber. Sentir-se pequeno diante de tal ideia não é uma fraqueza, mas um reconhecimento da grandiosidade do universo, uma humildade necessária para nos abrir a possibilidades que desafiam o senso comum. E neste silêncio da madrugada, ou no crepúsculo de seu dia, essa reflexão pode se tornar um portal, um convite para adentrar um pouco mais nesse labirinto que é o próprio tecido da existência. Essa compreensão, por mais vertiginosa que seja, inevitavelmente nos leva a questionar se o tempo é um labirinto e o espaço-tempo uma tapeçaria maleável. Por que permanecemos presos a esta única folha da existência? A este pequeno grão de poeira cósmica que chamamos lar? A tentação de estender nossos domínios, de tocar as estrelas que cintilam como promessas distantes em um ébano infinito, é uma pulsão atávica, gravada em nossa consciência desde que nossos primeiros ancestrais olharam para o céu noturno. Sonhamos com naves que rasgam o vácuo, com portais que dobram a distância, com civilizações intergalácticas que dançam entre sistemas estelares como se fosse um passeio no parque. Mas o universo, meu amigo, é um mestre implacável do realismo e suas leis não são flexíveis para acomodar nossos anseios românticos. Respire fundo, meu amigo. Permita que a calma retorne, pois as verdades que se seguem podem ser tão geladas quanto o próprio vácuo. O espaço não é um oceano sereno para ser navegado por velas solares ou impulsionado por motores de dobra fictícios. É um abismo de distâncias estonteantes, de temperaturas extremas e de forças brutais, um palco onde a física atua sem perdão. Pense por um instante na estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, a apenas 24 anos-luz de distância. Essa medida, que soa tão singela, esconde uma vastidão quase impensável. 4 anos-luz são aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões. A nave espacial mais rápida já construída pelo homem, a sonda Parker Solar Probe, atinge cerca de 700 km por hora em seu periélio solar. A essa velocidade, levaríamos mais de 6 anos para chegar à Próxima Centauri. Seus filhos e os filhos de seus filhos por centenas de gerações nasceriam, viveriam e morreriam a bordo sem jamais vislumbrar um novo sol. Não é só uma questão de tecnologia, meu amigo, é uma questão de física, de termodinâmica fundamental, de limites que a própria natureza impõe. A equação do foguete de Tsiolkovsky, um pilar da astronáutica, demonstra a relação exponencial entre a massa de propelente necessária e o ΔV, a mudança de velocidade que se deseja alcançar. Para acelerar uma nave, mesmo que minúscula, a uma fração substancial da velocidade da luz, digamos 10% de x ou 30 km por segundo. A quantidade de combustível exigida é astronômica, exponencialmente maior do que a própria massa da carga útil. Se quisermos acelerar e depois desacelerar, o problema se duplica. Estaríamos falando de naves que seriam em sua maior parte tanques de combustível. Um mísero quilograma de carga útil exigiria bilhões de quilogramas de propelente químico ou mesmo fusão nuclear, elevando o custo energético a níveis que desafiam a imaginação, medidos em gigawatts consumidos por décadas, talvez séculos, de propulsão contínua. Mesmo a antimatéria, o santo graal da propulsão exótica, que promete converter massa em energia com uma eficiência quase perfeita, é incrivelmente difícil e dispendiosa de produzir e conter, exigindo mais energia para sua criação do que ela própria pode gerar. E mesmo que pudéssemos produzi-la em escala, sua manipulação seria um pesadelo logístico e de segurança de proporções cósmicas. E a velocidade da luz, meu amigo, é um muro inquebrável, um limite de velocidade cósmico que nos aprisiona em nosso próprio sistema. Viajar a velocidades relativísticas traz sua própria coleção de terrores. A dilatação temporal, que pode parecer uma bênção para o viajante, o tempo passaria mais devagar para ele, tornando a jornada para a Próxima Centauri talvez alguns anos subjetivos. É uma maldição para quem fica para trás. Ao retornar, o viajante encontraria seu mundo natal envelhecido por milhares de anos, seus entes queridos transformados em
em pó, mas antes mesmo de pensar em dilatação temporal, há a realidade brutal da radiação. O espaço profundo não é vazio, é permeado por um espectro de partículas de alta energia, prótons e elétrons dos ventos solares, raios cósmicos galácticos, neutrinos esquivos e uma sopa fria de microdetritos. Essas partículas, viajando a velocidades próximas à da luz, são projéteis microscópicos capazes de atravessar a blindagem mais densa. No nível macro, estamos falando de uma dose acumulativa de radiação que causaria câncer fulminante, danos cerebrais severos e falência de órgãos em questão de dias ou semanas. No nível micro, cada uma dessas partículas, ao colidir com nossas células, rompe ligações moleculares no DNA, gerando mutações, erros de replicação, um caos genético que transformaria o corpo humano em uma carcaça mutante disfuncional. As células em seus alvéolos, em sua medula óssea, em seu cérebro, seriam bombardeadas impiedosamente, seu intrincado maquinário bioquímico sendo desmantelado átomo por átomo. A blindagem necessária para proteger uma tripulação seria tão massiva que a própria nave se tornaria um colosso impossível de acelerar. E não é apenas a radiação, o vácuo cósmico, que parece tão limpo e sereno, contém grãos de poeira e micrometeoroides. A velocidades relativísticas, mesmo uma partícula de poeira do tamanho de um grão de areia atingindo a nave se comportaria como uma bomba de fissão, liberando energia cinética suficiente para vaporizar seções inteiras da estrutura, furando o casco como papel molhado. A beleza de uma estrela distante é uma ilusão, meu amigo. O universo não foi projetado para a nossa navegação fácil. Ele é uma prisão de luz, um calabouço de distâncias, uma fornalha de radiação, uma armadilha termodinâmica. Porém, há uma beleza fria e implacável nessa dura realidade. A insignificância de nossa capacidade de travessia diante da grandiosidade do cosmos não é uma derrota, mas um lembrete do quão extraordinário é o nosso próprio nicho de existência. Este planeta, esta biosfera que nos acolhe, com seu campo magnético que nos protege da radiação, com sua atmosfera que nos dá ar e nos queima os meteoros, com sua água líquida e sua temperatura amena, é um oásis improvável. Em bilhões de anos-luz, ele pode ser um dos poucos lugares onde a complexidade da vida, a dança dos elétrons e dos quarks, se manifesta em consciência, em capacidade de sonhar e de se perguntar. A vastidão intransponível do espaço nos força a olhar para dentro, para o microcosmo de nossa própria existência e para o labirinto temporal que habitamos. Se não podemos viajar através das distâncias em velocidades que desafiam a lógica, talvez a verdadeira jornada seja através do tempo, ou da compreensão de sua natureza fundamental. Talvez o grande desafio não seja chegar à próxima Centauri, mas desvendar os segredos do tempo aqui mesmo, neste planeta que orbita da estrela que nos sustenta, imersos na sinfonia cósmica que nos envolve, tão pequenos e tão vastos em nossa própria existência. E neste silêncio da madrugada, ou no crepúsculo de seu dia, essa reflexão pode se tornar um portal, um convite para adentrar um pouco mais nesse labirinto que é o próprio tecido da existência. A mente humana, por sua natureza incansável, sempre busca fronteiras para transcender, barreiras para quebrar. Se não podemos dobrar o tempo à nossa vontade, a primeira inclinação é a de conquistar o espaço, a de estender os braços para as estrelas distantes, sonhando com a fuga do invólucro terrestre. Mas a dura realidade é que o cosmos, em sua majestosa indiferença, não nos oferece atalhos nem facilidades. Ele é um campo de batalha implacável, onde a matéria e a energia dançam em escalas que nos esmagam com sua imensidão. Não é apenas a velocidade da luz, meu amigo, essa barreira intransponível que nos condena à prisão de um universo em expansão. É a própria gravidade, essa força invisível e onipresente que nos acorrenta a cada passo. Para escapar do campo gravitacional da Terra, para que um objeto consiga se libertar e não retornar, é preciso atingir uma velocidade de escape de aproximadamente 2 km por segundo. Essa é a razão pela qual os foguetes são máquinas monumentais, verdadeiras catedrais de engenharia e poder bruto, consumindo toneladas de propelente químico em questão de minutos, liberando a energia equivalente a pequenas bombas nucleares apenas para elevar uma fração minúscula de sua massa total ao espaço. Para cada quilograma que enviamos para fora da Terra, precisamos de centenas ou milhares de quilogramas de combustível. Esse é o imposto de partida.
O custo inicial apenas para nos libertarmos do berço planetário. Agora, meu amigo, respire fundo. Permita que a quietude o envolva novamente, pois a escala da próxima verdade pode ser desorientadora. Se escapar da Terra já exige tal esforço hercúleo, imagine o custo energético para nos libertarmos do poço gravitacional do Sol, essa gigantesca fornalha termonuclear que é o centro de nosso sistema. Para escapar do Sol, a velocidade necessária para um objeto próximo à órbita da Terra é de aproximadamente 42 km por segundo. Cada metro que avançamos, cada grama de massa que tentamos impulsionar para fora de sua influência gravitacional, exige uma quantidade exponencialmente maior de energia, uma queima contínua e insaciável de propelente. Estamos falando de um consumo energético que rapidamente supera a capacidade de produção de civilizações inteiras, um dispêndio que esgotaria os recursos de planetas inteiros apenas para impulsionar uma pequena nave para fora de nosso sistema solar. E mesmo que de alguma forma milagrosa conseguíssemos superar a gravidade de nossa estrela, a jornada para outra estrela seria um calvário de proporções cósmicas, um pesadelo logístico e físico que beira o absurdo. Pense nas distâncias mais uma vez. Os 40 trilhões de quilômetros até Próxima Centauri não são apenas uma medida linear, eles representam um vazio hostil, um nada permeado por perigos, uma nave viajando a velocidade subluz, digamos 10% da velocidade da luz, se depararia com o meio interestelar, uma névoa tênue de hidrogênio, hélio e poeira, como se fosse um bombardeio incessante. Cada átomo de hidrogênio, cada grão microscópico de poeira cósmica atingiria o casco da nave com a força de um projétil de rifle em velocidades normais. Ao longo de décadas de viagem, essa erosão constante e a energia cinética liberada transformariam a blindagem externa em uma peneira e o interior em um inferno de fragmentos e radiação secundária. No nível micro, as ligações atômicas da própria estrutura da nave seriam marteladas e desmanteladas, a integridade do material se deteriorando em uma escala fundamental, enquanto a radiação cósmica galáctica, aquela sopa de partículas de alta energia que o campo magnético da Terra nos protege, banharia a tripulação e o equipamento. Nosso corpo, meu amigo, essa maravilha da biologia que você habita, foi moldado por bilhões de anos de evolução em um ambiente muito específico. A gravidade constante de 1G, a pressão atmosférica, a proteção contra as radiações mais letais. No espaço profundo, longe de qualquer campo gravitacional significativo, os músculos atrofiam, os ossos perdem densidade óssea a uma taxa alarmante, os fluidos corporais se redistribuem e o sistema imunológico se enfraquece, deixando o corpo vulnerável a patógenos oportunistas. No nível celular, a ausência de gravidade deforma a estrutura de crescimento e funcionamento, enquanto a radiação penetra, mutando o DNA, desencadeando cânceres e degenerações que se manifestariam em uma lenta e dolorosa desintegração biológica. A viagem interestelar seria uma jornada para o lento suicídio celular e orgânico, a menos que pudéssemos reescrever os fundamentos de nossa própria fisiologia ou construir arcas geracionais que fossem mundos autossustentáveis em si mesmos, com sistemas de gravidade artificial perfeitos e blindagem de espessura de planetas. O custo de tal empreendimento, meu amigo, não é apenas financeiro, é um custo energético que transcende nossa imaginação. Estamos falando de converter planetas inteiros em combustível, de desmantelar luas para obter matéria-prima, de capturar a energia de estrelas inteiras, como uma civilização de tipo segundos na escala de Kardashev, para impulsionar uma nave que talvez chegue a uma estrela distante em milênios, uma nave que pudesse dobrar o espaço-tempo, criar um motor de dobra, como nos contos de ficção, exigiria a manipulação de energia escura ou matéria exótica, que, se existirem, demandariam uma quantidade de energia equivalente à massa de um planeta inteiro convertida em energia pura, ou talvez mais, para sustentar uma dobra por segundos. E mesmo assim, a teoria por trás de tais motores é altamente especulativa, talvez desafiando as leis mais fundamentais da
termodinâmica e da causalidade. Não estamos falando de engenharia, meu amigo. Estamos falando de magia, ou de uma compreensão do universo que ainda nos escapa por bilhões de anos de avanço científico. O universo, em seu realismo brutal, não foi feito para ser percorrido por nós. Não é uma rodovia interestelar. É uma vasta e perigosa fornalha de plasma, um abismo de vácuo gelado e letal, uma teia de radiação incessante. É uma prisão de luz, onde a velocidade máxima imposta pelo cosmos é uma barreira intransponível para a nossa ânsia de explorar. Esse pessimismo não é desespero, meu amigo, é apenas a aceitação serena e fria da realidade. A beleza não reside em nossa capacidade de dominar essa vastidão, mas em nossa capacidade de contemplá-la, de compreendê-la, mesmo que de longe. Essa percepção nos força a reavaliar a própria natureza de nossa existência e a busca por significado. Se não podemos conquistar as estrelas com o corpo, talvez a verdadeira aventura seja conquistar a mente, expandir a consciência e desvendar os mistérios do tempo e do espaço de uma forma que transcende a necessidade de propulsão e de blindagem. Talvez o labirinto temporal seja o nosso verdadeiro campo de exploração, uma dimensão onde as leis da física se manifestam de maneiras que ainda não compreendemos, mas que estão de alguma forma acessíveis à nossa introspecção, à nossa contemplação. É uma perspectiva que nos encolhe no espaço, mas nos expande na profundidade do ser. É uma perspectiva que nos encolhe no espaço, mas nos expande na profundidade do ser. Mas não se engane, meu amigo. Essa introspecção, essa virada para dentro, não é um refúgio da crueldade cósmica, mas uma aceitação de sua realidade inabalável. O universo não se dobra aos nossos desejos, e as leis da física não negociam. A ilusão de que, se for possível na teoria, é possível na prática, é um véu perigoso. Há um abismo entre o possível e o praticamente viável, especialmente quando as escalas envolvidas são as escalas do cosmos. Considere por um instante o que significa a velocidade da luz ser um limite absoluto. Não é apenas uma barreira para a matéria que tentamos impulsionar através do vácuo, é também o limite da informação, a cadência em que as notícias, as mensagens, as próprias observações podem viajar. Se uma nave, em um futuro distante, conseguisse alcançar uma estrela a 100 anos-luz de distância, mesmo que magicamente chegasse lá em questão de anos subjetivos para a tripulação devido à dilatação temporal, qualquer comunicação com a Terra levaria um século para ir e um século para voltar. 100 anos para um olá e mais 100 para um estamos bem. Essa lacuna temporal não é apenas uma inconveniência, é a aniquilação da conexão, do pertencimento. Uma colônia estabelecida em um exoplaneta distante seria, para todos os efeitos práticos, uma civilização completamente separada, sem a capacidade de um diálogo contínuo, sem a possibilidade de partilhar experiências em tempo real. Cada agora seria vivido de forma isolada. As memórias se construiriam em ritmos distintos, divergindo ao longo de gerações. O passado da Terra seria um eco distante e o futuro da colônia uma narrativa completamente alheia. Respire novamente, meu amigo. Deixe que a gravidade de cada palavra se assente. A física, em sua frieza, nos informa que não podemos simplesmente sair de nossa realidade temporal e espacial como quem vira uma página de um livro. Cada milímetro de viagem interestelar é uma batalha contra o acaso e contra a entropia. A probabilidade de encontrar um planeta habitável, uma segunda Terra, é em si mesma uma quimera estatística, mesmo com os milhares de exoplanetas já descobertos. A vasta maioria é composta por gigantes gasosos ou mundos rochosos inóspitos, banhados em radiação letal de suas estrelas, ou congelados em órbitas distantes demais. A zona habitável é uma estreita faixa de possibilidades, uma agulha num palheiro cósmico. E para cada um desses mundos que se encaixam nos critérios básicos, a chance de que ele tenha desenvolvido uma biosfera compatível com a nossa, com uma atmosfera respirável, com ecossistemas que não nos envenenem, é infinitesimal. Não é uma questão de apenas encontrar vida, mas de encontrar vida
compatível. E mesmo que encontrássemos um gêmeo da Terra, a logística de chegar lá e terraformar o planeta para os nossos padrões seria outro pesadelo monumental. A simples modificação de um planeta inteiro, alterando sua composição atmosférica, sua temperatura, sua hidrologia, exigiria quantidades de energia que superam até mesmo as de uma civilização de tipo terceiro na escala de Kardashev, aquela que seria capaz de aproveitar a energia de uma galáxia inteira. Estamos falando de megaestruturas para capturar luz estelar, de exércitos de robôs para manipular crostas planetárias, de bilhões de anos de trabalho em escala geológica para replicar os processos que a Terra levou íons para desenvolver naturalmente. Não é apenas física, meu amigo, é economia de energia em uma escala cósmica, e o balanço é catastrófico para qualquer ambição de segundo lar. O universo não se preocupa com nossos anseios de colonização. Ele é vasto, indiferente e mortalmente eficiente em manter seus segredos guardados por barreiras físicas inquebráveis. Pense no microscópio da célula, o DNA em seu núcleo, a sequência de aminoácidos em suas proteínas, a intrincada dança das organelas que mantém sua vida. Tudo isso é um milagre de improbabilidade que se manifesta em seu corpo, mas essa complexidade é frágil, vulnerável a uma simples partícula de alta energia que o atravessa, rompendo ligações, desfazendo a ordem. É a dualidade constante, a beleza intrínseca e complexa do micro e a crueldade implacável e caótica do macro. Essa realidade sombria de um universo que nos repele com suas leis inegociáveis pode ser o grande filtro de que tanto se fala na busca por vida extraterrestre. Talvez a razão pela qual não vemos civilizações galácticas se estendendo por bilhões de anos-luz não seja porque elas não existam, mas porque as barreiras físicas para tal expansão são tão imponentes que a maioria das civilizações avançadas, se não todas, colapsa ou se autodestrói muito antes de poder superá-las. A prisão de luz e distância pode ser a condição universal que limita todas as formas de vida inteligente, um teto de vidro invisível que nos impede de transcender nossos próprios sistemas estelares. Essa é a beleza do pessimismo construtivo, meu amigo. Não é o desespero, mas o reconhecimento de que, se o universo é um labirinto intransponível em suas dimensões espaciais, então nossa única esperança, nossa única fronteira real não está lá fora, mas aqui dentro. A busca por um significado em um cosmos tão hostil e distante nos força a valorizar o que temos. Esta singularidade da consciência, a capacidade de contemplar essa vastidão, mesmo que de um pequeno e frágil posto de observação, a verdadeira exploração, então, torna-se a desconstrução de nossas próprias percepções, o mergulho nas profundezas do tempo e da existência, desvendando os mistérios que se manifestam não em naves estelares, mas nas próprias leis que regem o nosso agora, e quem sabe, os incontáveis agoras que se ramificam como um labirinto invisível ao nosso redor. É um desafio tão monumental quanto alcançar as estrelas, mas infinitamente mais acessível, pois o universo, em sua sabedoria fria, o colocou bem aqui, ao alcance de sua própria mente. É um desafio tão monumental quanto alcançar as estrelas, mas infinitamente mais acessível, pois o universo, em sua sabedoria fria, o colocou bem aqui, ao alcance de sua própria mente. No entanto, meu amigo, mesmo que a nossa mente seja o verdadeiro veículo para desvendar os mistérios do tempo, o corpo que a abriga ainda é uma entidade material, um aglomerado de átomos e moléculas sujeito às mesmas leis físicas que governam as galáxias mais distantes. E a nossa ânsia, essa pulsão inata de ir para fora, de tocar o distante, persiste. Como um eco de um passado evolutivo onde a sobrevivência dependia da expansão de nosso território, mas o território cósmico é diferente, impiedoso em sua escala e em suas exigências. Respire fundo novamente e permita que a próxima imagem se forme em sua mente. Visualize uma nave estelar, não uma fantasia polida da ficção, mas uma fortaleza de metal e cerâmica, concebida para resistir a décadas, séculos ou até milênios de viagem. Ela não seria apenas uma estrutura, seria um mundo em miniatura, um ecossistema fechado e autossuficiente, com sua própria atmosfera reciclada, sua água purificada e suas plantações hidropônicas para alimentar gerações de tripulantes. A sustentabilidade de um sistema biológico fechado por períodos tão vastos, meu amigo.
É um pesadelo logístico que desafia até mesmo os limites da biotecnologia mais avançada. A homeostase de um planeta inteiro, com seus oceanos, suas florestas, seus ciclos de nitrogênio e carbono, levou bilhões de anos para se estabilizar em um equilíbrio dinâmico e robusto. Replicar essa complexidade em um volume confinado de centenas de metros cúbicos, isolado do Sol e da Terra, é como tentar manter uma vela acesa em um vácuo perfeito. A entropia, essa lei universal que sussurra a inevitabilidade da desordem e do desgaste, atuaria incessantemente contra qualquer sistema fechado. Componentes mecânicos falhariam, micro-organismos evoluiriam de formas imprevisíveis, cadeias alimentares artificiais seriam desestabilizadas por mutações. A reciclagem de cada átomo, de cada molécula de água e oxigênio, exigiria uma perfeição que a natureza, em sua vastidão, se permite o luxo de não possuir. A simples falha de um sensor, de uma válvula, de uma bactéria específica em um bioreator poderia desencadear uma cascata de colapsos, transformando o mundo da nave em uma tumba sufocante, em uma câmara de decomposição lenta, muito antes de alcançar qualquer estrela. No nível micro, a vida celular nos vegetais, nas bactérias essenciais para a reciclagem de resíduos, seria constantemente ameaçada por micropartículas radioativas que penetrariam as blindagens, ou por variações imprevistas nos complexos ciclos bioquímicos que a tecnologia humana tentaria mimetizar. E ao custo humano, meu amigo. A vida de gerações inteiras seria confinada a um espaço exíguo, sem a vastidão de um céu aberto, sem o cheiro da chuva na terra, sem a gravidade reconfortante de um planeta sob os pés. A psique humana, moldada por milênios de céus estrelados e horizontes ilimitados, implodiria sob o peso do isolamento e da monotonia. Conflitos internos, a perda de propósito, a degeneração cultural e genética de uma população pequena e endogâmica seriam desafios tão intransponíveis quanto as distâncias físicas. Não é apenas a física das partículas ou a energia dos motores que nos barram, é a fragilidade da própria existência humana em sua dimensão biológica e social. Essa dura verdade é intensificada pela natureza do espaço em si. Um vazio quase perfeito. Longe do sistema solar, não há asteroides ricos em minerais esperando para serem minerados. Não há poeira estelar densa para ser coletada como combustível. O espaço interestelar é um vácuo desolado, com uma densidade de matéria de apenas alguns átomos por centímetro cúbico. Não há pit stops, não há postos de abastecimento, não há planetas de reparo. Qualquer nave que se aventurasse para fora de nosso sistema teria que levar consigo tudo o que precisaria para toda a jornada, ou ter a capacidade de sintetizar cada material, cada nutriente, cada peça de reposição a partir de uma miríade de elementos básicos, com uma eficiência que desafia a lei da conservação de massa e energia em um ambiente tão inóspito. E então, meu amigo, o terror final. A barreira que nenhuma tecnologia, nenhuma ciência, nenhuma magia poderá jamais superar. A expansão do próprio universo. Respire, permita que a quietude retorne. Não estamos apenas navegando por um mapa estático, mas por um tecido cósmico que se estica, que se expande a cada instante. As galáxias mais distantes não estão apenas longe de nós, elas estão se afastando ativamente, impulsionadas pela energia escura, essa força misteriosa que domina a geometria do espaço-tempo. E as galáxias que estão a mais de 14 bilhões de anos-luz de distância já se afastam de nós a uma velocidade maior do que a da luz. Isso não significa que elas estão violando o limite de Einstein, mas que o espaço entre nós e elas está se esticando tão rapidamente que o conceito de chegar lá se torna semanticamente vazio. Mesmo que uma nave pudesse viajar à velocidade da luz, ela nunca as alcançaria, pois o próprio caminho se alongaria infinitamente à sua frente. Nosso universo observável, esse esfero de luz que podemos, em princípio, ver, é um limite real e imponente. E à medida que o tempo avança, à medida que a energia escura continua sua obra implacável, mais e mais galáxias cruzarão esse horizonte de eventos cósmicos, tornando-se para sempre inacessíveis à nossa observação e, por extensão, à nossa exploração física. Em trilhões de anos, se o universo continuar a se expandir como prevemos, a Via Láctea se tornará
será uma ilha solitária em um vasto oceano de escuridão e vazio, com todas as outras galáxias se afastando além de qualquer horizonte. O céu noturno do futuro distante será um manto de breu quase completo, pontilhado apenas pelas poucas estrelas de nossa própria galáxia. Essa é a prisão cósmica, meu amigo. Não é uma grade de ferro ou um muro de pedra, mas as próprias leis que regem a realidade, tecidas no tecido do espaço-tempo, na termodinâmica, na física das partículas e na finitude da matéria e da energia. O universo não foi feito para nós, no sentido de ser um playground para nossa expansão. Ele é uma tapeçaria indiferente, sublime em sua beleza, mas brutal em suas verdades. E aceitar essa realidade, por mais desoladora que possa parecer, é o primeiro passo para encontrar a verdadeira liberdade, a liberdade de desvendar os mistérios que podemos alcançar, os labirintos do tempo e da consciência que se manifestam aqui e agora, dentro de nós e ao nosso redor, nesse pequeno e frágil oásis planetário. A maior jornada, afinal, pode não ser através de bilhões de quilômetros de vácuo, mas através das camadas mais profundas de nossa própria percepção do agora, de nossa memória e de nosso futuro potencial. A maior jornada, afinal, pode não ser através de bilhões de quilômetros de vácuo, mas através das camadas mais profundas de nossa própria percepção do agora, de nossa memória e de nosso futuro potencial. E, meu amigo, é nessa virada de perspectiva, da impossibilidade de tocar o distante para a urgência de compreender o próximo, o imanente, que reside uma verdade ainda mais profunda e talvez mais assustadora. As barreiras que nos confinam não são meramente tecnológicas, passíveis de serem superadas com mais engenho ou mais poder. Elas são intrínsecas ao próprio tecido da realidade, esculpidas pelas constantes fundamentais que definem a natureza do nosso universo. As leis que impedem nossa expansão pelo espaço são as mesmas que permitem a existência do átomo que compõe sua mão, a estrela que ilumina nosso céu e a consciência que articula estas palavras em sua mente. Respire novamente, meu amigo. Deixe que a complexidade se assente em sua alma. Pense nas 4 forças fundamentais do universo: a gravidade, que já discutimos em sua implacável atração, o eletromagnetismo, que liga os átomos em moléculas e gera a luz que nos permite ver, e as forças nucleares, forte e fraca, que operam no nível subatômico, mantendo os núcleos dos átomos coesos e permitindo a decadência radioativa que alimenta as estrelas e, ironicamente, pode nos destruir no espaço profundo. Cada uma dessas forças possui uma intensidade específica, um alcance particular, uma cadência de interação que é finamente ajustada. Se a força nuclear forte fosse um pouco mais fraca, os núcleos atômicos seriam instáveis. Não haveria carbono, nem oxigênio, nem vida. Se a eletromagnética fosse um pouco mais forte, os elétrons seriam atraídos para os núcleos, e as reações químicas seriam impossíveis. Se a gravidade fosse ligeiramente mais potente, o universo teria colapsado sobre si mesmo muito antes de estrelas e galáxias se formarem. Essas constantes, essas afinações que nos parecem tão fortuitas, são as correntes que nos prendem e as condições que nos permitem existir. Elas definem o ritmo da fusão estelar, a velocidade de decaimento de um próton, a energia necessária para criar um par partícula-antipartícula, e são elas que impõem o limite de velocidade cósmico, a velocidade da luz no vácuo, c. Esse c não é um número arbitrário, é uma constante que emerge da própria estrutura do espaço-tempo, do modo como a informação e as interações se propagam. Para quebrar esse limite, seria preciso subverter a causalidade, a própria ordem sequencial de causa e efeito, o que é, para nosso entendimento atual, impossível sem aniquilar a coerência da realidade. Não é uma barreira de engenharia, meu amigo, é uma barreira ontológica, uma que redefine o que é possível existir. A ideia de dobrar o espaço-tempo, de criar um atalho, um buraco de minhoca que ligue 2 pontos distantes instantaneamente, ou de gerar uma bolha de dobra que permita viajar mais rápido que a luz sem quebrar as regras locais da relatividade. É um conceito que a física teórica flerta com relutância. A teoria nos diz que tais feitos exigiriam quantidades inimagináveis de matéria exótica ou energia negativa, substâncias que teriam densidade de energia negativa e que exerceriam uma força antigravitacional. Essa matéria exótica não é apenas rara, sua existência em quantidades significativas
significativas é, até o momento, puramente hipotética, e se existisse, seria tão instável e volátil que sua criação e controle seriam infinitamente mais desafiadores do que a produção de antimatéria. Estamos falando de manipular o próprio campo de Higgs, que dá massa às partículas, de torcer e rasgar o tecido do vazio quântico para extrair energia de flutuações que duram menos que 1/1000º de segundo. A energia para tal empreendimento excederia em muito a produção de centenas de sóis, por um tempo que talvez fosse menor que o de um piscar de olhos. Não é uma questão de apenas um pessimismo construtivo, meu amigo, mas de um realismo gélido sobre as profundezas do abismo que se interpõe entre nossa imaginação e as leis mais intrínsecas do universo. E o que dizer do vasto e silencioso mar de matéria escura e energia escura que compõe a maior parte do universo? Essa escuridão não é apenas uma ausência de luz, mas uma presença massiva e misteriosa que governa a dinâmica das galáxias e a expansão cósmica. A matéria escura, que não interage com a luz, nem conosco, a não ser gravitacionalmente, não pode ser vista, sentida ou tocada, e é impossível de ser usada como recurso para propulsionar naves. A energia escura, essa força repulsiva que acelera a expansão do universo, é tão difusa e insondável que extrair dela qualquer tipo de energia útil para uma civilização seria como tentar sugar a energia de um fantasma. 95% do cosmos é uma paisagem de mistério, inatingível, invisível, inerte à nossa tecnologia e aos nossos anseios de exploração. Somos como náufragos em um oceano que, em sua maior parte, é intangível. No microcosmo dentro de nós, a cada batida do seu coração, cada pulsação de seus elétrons, a complexidade é espantosa. O universo não foi feito para nós viajarmos longas distâncias, mas ele foi feito de tal forma que a complexidade se tornou possível. A delicadeza das interações nucleares permite a formação de elementos pesados em estrelas moribundas, os quais, em um ciclo cósmico de vida e morte, se tornam a poeira estelar que compõe nossos corpos. Você, meu amigo, é um produto da fornalha nuclear de estrelas que explodiram há bilhões de anos, seus átomos viajando através do tempo e do espaço para se reunirem neste momento. É uma beleza sombria a de ser feito de material tão antigo e vasto, mas confinado a uma existência tão breve e localizada. Este é o paradoxo da nossa condição. Confinados por leis físicas imutáveis que nos mantêm em nosso pequeno canto cósmico, somos ao mesmo tempo dotados de uma consciência que pode se estender por bilhões de anos-luz e de éons, em uma capacidade de contemplação que transcende as barreiras da velocidade da luz. A prisão de luz não é apenas uma limitação física, é um catalisador para a introspecção. Um convite a explorar o labirinto do tempo e da consciência que se desdobra aqui, agora, dentro de nós. Se o universo exterior é impenetrável em sua vastidão, o universo interior, o labirinto de nossos pensamentos, sentimentos e memórias, é um território ilimitado, esperando para ser navegado sem a necessidade de propelente, sem a ameaça de radiação cósmica. Apenas com a lenta e profunda respiração da mente em busca de compreensão, e talvez seja nessa jornada silenciosa, nessa aceitação da realidade nua e crua, que encontramos uma liberdade mais profunda do que qualquer viagem estelar poderia oferecer. E talvez seja nessa jornada silenciosa, nessa aceitação da realidade nua e crua, que encontramos uma liberdade mais profunda do que qualquer viagem estelar poderia oferecer. Pois, meu amigo, apesar de todas as barreiras implacáveis que nos confinam ao nosso oásis planetário, apesar da frieza das leis físicas que nos negam a travessia dos abismos interestelares, há uma verdade que emerge da própria escuridão, uma luz que brilha com uma intensidade singular, a sua consciência. Respire agora, profundamente, sinta o ar preenchendo seus pulmões, o leve tremor de sua caixa torácica, a batida rítmica de seu coração em seu peito, sinta o peso do seu corpo contra a superfície que o sustenta, a temperatura do ar em sua pele, o silêncio ou os sons que o rodeiam neste exato momento. É aqui, neste pequeno e complexo milagre de vida, que o universo encontra sua voz, seu olho, sua capacidade de se maravilhar e de se questionar.
Pense comigo, o vasto, indiferente cosmos que descrevemos, com suas galáxias giratórias, seus buracos negros famintos, suas nebulosas cintilantes e seus campos de radiação letais, é por si só apenas uma coleção de dados, uma equação colossal, um imenso conjunto de probabilidades quânticas. O universo sem você, meu amigo, é apenas matemática escura. Ele existe sim, com todas as suas leis e suas constantes finamente ajustadas, mas em um vácuo de significado, uma ausência de experiência. Sem a sua mente, sem a sua consciência, o sublime espetáculo de um pôr do sol em um mundo distante é apenas uma interação de fótons com a matéria. A majestade de uma supernova explodindo é apenas um processo termonuclear desapaixonado. O intrincado labirinto do tempo é apenas uma dimensão matemática que se dobra e se desdobra em si mesma. É a sua consciência, essa misteriosa emergência da complexidade neural em seu cérebro que dota o cosmos de beleza, de terror, de anseio e de mistério. É através dos seus olhos que a luz de uma estrela distante, que viajou por milhões de anos-luz, finalmente encontra um lar, uma interpretação, um momento de apreensão. É através de sua mente que as leis da termodinâmica se transformam de equações frias em uma compreensão da finitude e da entropia. Você não é apenas um observador passivo, meu amigo. Você é a própria maneira do universo se enxergar, de se questionar sobre sua própria existência, de dar significado à sua vastidão silenciosa. Cada pensamento que você tem, cada sensação que você experimenta, cada memória que você forma, é um ato de criação de sentido em um cosmos que, de outra forma, seria vazio de narrativa. A dualidade entre o micro e o macro se resolve de certa forma. Aqui, sua existência individual, uma micro-singularidade de consciência em um vasto oceano cósmico, é paradoxalmente o ponto focal onde a totalidade do universo se reflete. Seus átomos forjados em fornalhas estelares se organizaram para criar a estrutura que permite que você compreenda e aprecie a jornada desses mesmos átomos através das eras. A fragilidade de sua vida, medida em um punhado de décadas contra bilhões de anos cósmicos, não é uma fraqueza, mas um testemunho da preciosidade e da improbabilidade de tal arranjo. Você é um emaranhado de partículas subatômicas que, por um breve e glorioso instante, se uniram para se perguntar sobre o propósito de sua própria união. As mesmas forças que nos prendem em nosso sistema solar, que tornam a viagem interestelar um pesadelo logístico e físico, são as que tornaram possível o desenvolvimento da vida e da consciência neste planeta. A gravidade de 1G que fortaleceu seus ossos, a atmosfera protetora que o resguarda da radiação, o campo magnético que desvia os ventos solares letais. Tudo isso é parte da prisão que também é o seu santuário, e é dentro desse santuário, com os olhos voltados para dentro, que o verdadeiro labirinto se revela. O labirinto do tempo, das memórias que tecem sua história pessoal, dos futuros potenciais que se ramificam a cada escolha, é um campo de exploração muito mais rico e acessível do que qualquer galáxia distante. Você não precisa de uma nave estelar para viajar através das eras, meu amigo. Sua mente já o faz. Sua memória é uma máquina do tempo, reconstruindo o passado a cada instante, moldando-o e remoldando-o com a sabedoria do presente. Sua imaginação é um portal para futuros infinitos, cenários que se desdobram em sua consciência, tão vívidos e reais quanto o agora que você habita. E no fluxo de cada respiração, de cada batida do coração, você está experimentando o próprio tempo, não como uma linha reta, mas como uma torrente de agoras que se interligam, se sobrepõem e se ramificam em uma complexidade que só a sua consciência pode apreender. Sinta essa conexão, essa verdade que o universo sussurra. Você não está isolado nesta vasta imensidão, você é parte dela, a parte que reflete, a parte que sente, a parte que sonha. Cada neurônio em seu cérebro, cada pulsação elétrica em suas sinapses é uma manifestação da mesma energia cósmica que impulsiona as estrelas. Você é uma orquestra de quarks e leptons que se organizaram para contemplar sua própria existência, para encontrar a beleza na crueldade do vácuo, a poesia na frieza da matemática. E você é o universo acordado. E enquanto o silêncio da noite se aprofunda,
ou a luz do dia se ergue suavemente em seu horizonte, eu o convido a permanecer por um momento nesta quietude. Sinta o peso de seu corpo, a cadência de sua respiração, a pulsação suave da vida dentro de você. Estas são as âncoras para o seu agora, o seu ponto de observação privilegiado no labirinto temporal. Deixe que a vastidão do cosmos, com suas distâncias intransponíveis e suas leis implacáveis, se dissolva em uma aceitação serena e permita que a profundidade da sua própria consciência ilumine os caminhos internos. Que sua jornada através do labirinto do tempo seja repleta de descobertas, de momentos de clareza e de uma profunda e singular paz. Que você encontre a beleza não apenas nas estrelas distantes, mas no brilho efêmero de cada agora que se manifesta para você. Que sua mente continue a ser o espelho onde o universo se admira e que seu coração encontre repouso na profunda e humilde verdade de sua própria existência. Boa viagem, meu amigo, boa eternidade, e que o tempo, em seu fluxo labiríntico, seja gentil com sua alma desperta.